Então, como conseguir a independência financeira por meio do mercado de ações? É o que eu quero conversar com você agora. Se esse tipo de assunto te interessa, fique aí porque vamos trabalhar alguns conceitos que geralmente ajudam a fazer conexões na nossa cabeça, dão algum lampejo que sempre é importante. Agora, antes de falar propriamente de como conseguir a independência financeira no mercado de ações, é importante que você primeiro coloque a casa em ordem. E aliás, no livro anterior, que eu também compartilhei e conversei com você, que é o Guia da Independência Financeira, ali eu falo que a primeira coisa para quem quer conquistar a independência financeira é colocar a casa em ordem, que é zerando as dívidas e é criando um planejamento de 5 e 10 anos e para que você tenha a noção clara de quais são as suas entradas e saídas financeiras, para simplificar a vida, ter a noção do que você gasta, ter um padrão de vida sempre abaixo, porque precisa sobrar dinheiro, que é o que vai ser investido. Lembrei também ali que você precisa também ter também 10% do que você ganha para satisfação pessoal, porque senão você acaba sabotando o processo. Em algum momento, alguma crise pessoal, algum problema de saúde, você acha que ficou sempre pensando no futuro. Então é importante ter esse equilíbrio entre pensar no futuro, mas ter satisfação também agora. Então, nas duas pontas você guarda de 10 a 25% para investir e 10% para você ter uma satisfação pessoal. O bate e volta da praia, a pizza de fim de semana, aquilo que te dá prazer. Então, antes de você iniciar no mercado de ações, você precisa criar o seu planejamento aí para 5 ou para 10 anos, geralmente, né? Um planejamento a partir da sua situação financeira atual. Esse é o ponto de partida. Agora, a partir daí você precisa começar a tomar contato com material sobre isso. Comece a assistir vídeos, a ler a respeito e você vai começar a se inteirar. Agora, uma coisa importante, não fique esperando que você fique totalmente seguro e pronto para poder entrar no mercado de ações, porque essa história de ficar adiando, faz a gente perder tempo e sempre deixar para o amanhã aquilo que é importante a gente fazer agora. Então, tão logo você tenha esse seu planejamento, as suas contas estão organizadas, abra sua conta na corretora e comece devagarinho, mas comece agora, não fique adiando. Eu vou conversar com você alguns pontos aqui, por exemplo. Fundamental que você, primeira coisa, você precisa de uma reserva se você trabalha em serviços com renda sazonais ou se não é um serviço garantido, você precisa ter uma reserva de 6 meses a partir do seu padrão de vida. Por quê? Porque o mercado de ações ele é volátil, você tem problemas de ciclos econômicos, você não pode colocar na bolsa de valores dinheiro que você vai usar daqui a um mês, 2, 3, porque você vai perder, você pode perder dinheiro. Há uma tendência que você perca, porque a bolsa de valores ela é um enriquecimento no médio e longo prazo, só que você tem flutuações no mercado. Então você precisa, primeira coisa, ter essa reserva de 6 meses. O que eu coloco aqui? Você precisa ter uma disposição mental de investidor. Qual é a disposição mental de investidor? O investidor é aquele que se vê como parceiro da empresa, como sócio da empresa. E ele não é diferente do especulador, é diferente daquele que coloca dinheiro apostando que vai acontecer algo. Por isso você precisa se dedicar a aprender um pouquinho de contabilidade e começar a se inteirar do balancete da empresa, de indicadores básicos da empresa. Você pode no início se assustar, meu Deus, quanta coisa. Agora, você se formou num curso universitário, matemática, engenharia, história, direito, medicina. Você se dedicou ali 4 anos estudando várias disciplinas, todo aquele bombardeio com várias provas e deu conta. Por que você acha que se dedicar um pouquinho só para aprender apenas como as empresas organizam os registros dela, contábil, você acha que isso é algo de outro mundo? Não é, isso é pura besteira. Qualquer um pode entender isso, não é coisa para economista, administrador de empresa. Aliás,
um dos grandes investidores da Bolsa de Valores é o Lírio Parisotto. Ele é médico, exatamente médico, não é economista, não é administrador de empresas. Então, aprender sobre isso é como aprender qualquer coisa, e você precisa ter esse interesse. Não adianta aqui ficar penteando que não, que tudo bem qualquer coisa, vai pondo dinheiro. Não, você precisa saber onde está colocando o dinheiro, conhecer o projeto, e o que precisa saber é que isso não é nada de outro mundo, é algo totalmente possível, como aprender qualquer coisa, pelo amor de Deus. Bom, a disposição mental de investidor, só isso aqui dá um vídeo de horas. Aliás, eu estou até preparando um curso sobre isso, mas é assunto para outro momento. Agora, uma coisa importante é que você precisa aprender com os mentores corretos. O mentor é aquele que vai te levar ao lugar onde ele já está, ou por onde ele já passou. Então você precisa aprender daqueles que conseguiram o que você quer. Quem são os grandes nomes do mercado de ações no Brasil? Você precisa ouvir o conselho deles. Lírio Parisotto, Luiz Barsi Filho, para dar dois nomes assim de pessoas vivas e que falam, para não ficar no americano Warren Buffett, que é uma lenda, é o nosso papa dos investimentos, mas fique nesses. Vá atrás de outros grandes nomes, por exemplo, o pai do investimento no mercado de ações, que é o Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. É importante ler O Investidor Inteligente, que é a obra-prima dele e é a nossa bíblia do investimento. É importante conhecer, mas fique nesses grandes nomes, que são pessoas que fizeram fortunas nesse mercado e têm conselhos para nos dar, e por incrível que pareça, são conselhos simples, não são baseados em formuletas matemáticas, em cálculos astronômicos, não sei o que lá, betas, indicadores e múltiplos ABC, não é nada disso. Eles falam muito mais de disposição mental do que de qualquer conceito, como se fosse algo acima dos mortais. É importante ouvir essas pessoas, que são os mentores que chegaram no lugar que você quer, aonde você quer chegar. A preocupação com eles. O que mais que eu coloquei? Que você tenha claro que você vai investir no mercado de ações. Para que você quer investir? Veja, se você quer investir no mercado de ações para comprar um carro zero, você está no lugar errado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por mais que o mercado de ações seja alavancador no médio e longo prazo, mas não tem nada a ver em ser investidor para transformar o investimento em consumismo. Esquece. O mercado de ações, ele é um potencial para multiplicar por muitas vezes as suas economias, mas tenha claro que o objetivo precisa ser, por exemplo, a sua liberdade financeira para daqui a 10 anos, por exemplo, a sua aposentadoria, um futuro com mais conforto e com a própria ideia de investimento. Ninguém compra um imóvel, por exemplo, um terreno, uma casa, porque acha que daqui a 5 anos vai querer revender. As pessoas compram porque querem acumular patrimônio para que na velhice elas tenham um padrão melhor de vida, mais conforto. Também para oferecer isso para os filhos, como herança, um conforto maior. Essa deve ser a mentalidade de quem quer investir também no mercado de ações. O que mais que eu coloquei aqui? Estou com uma alergia brava aí, tem que estar pausando o vídeo aqui às vezes. Mas vamos lá. Eu coloquei a formação da carteira de ações. Olha, são muitas informações para eu passar aqui e esse vídeo não é um curso básico sobre como entrar na bolsa, uma série de dicas que eu poderia até transformar isso num curso, mas o mercado aí está cheio de pessoas oferecendo isso e a menos que haja uma razão para que eu faça, esquece, não vou fazer. Mas aqui a sua carteira de ações. Eu só queria quebrar um mito aí que vão dizer para você sobre diversificação. Diversifica para que você não tenha risco. Não vai dar tempo de eu explorar esse conceito que é fundamental, mas olha, não pulverize o seu capital. Pulverizar o capital pode até te prevenir de perder dinheiro, e a regra número 1 do investimento é não perder dinheiro, como diz Warren Buffett. Aí colocou lá na escrivaninha dele, né? E a segunda é não esquecer a primeira. Agora, a diversificação ela precisa ser uma consequência
dos seus aportes mensais, em que você precisa comprar sempre a melhor oportunidade do mês. É óbvio que nessa época em que os ciclos disruptivos estão cada vez menores, ficou bastante complicado analisar o que é setor perene. Estou falando aqui em algum jargão que talvez você não entenda se você é iniciante, mas o que eu quero dizer é que a diversificação ela precisa ser melhor compreendida. As pessoas distorcem, por exemplo, o que está lá num livro que alguns europeus escreveram, os Axiomas de Zurique, que trata em que ele critica a diversificação. As pessoas querem trazer aquilo para o mercado de ações, não tem nada a ver. Ele fala que os que fizeram fortuna fizeram com concentração, mas ele está falando de quem abriu negócio, tipo Bill Gates, Jeff Bezos, tipo um Steve Jobs, tipo um Zuckerberg do Facebook. Ele fala dessa concentração, nada está falando ali do mercado de ações, mas isso é uma história para outro momento. O que eu quero dizer é que diversificar como os fundos fazem é uma coisa que precisa ser feita como consequência e não como causa. Não é pegar, eu pego 10 mil reais e distribuo 1.000 em 10 aleatoriamente. Isso não é uma estratégia vencedora, mas em outro momento eu posso detalhar melhor o conceito, que é bastante deturpado aí quando eu vejo muitos analistas aí comentando. O que mais? A questão dos ciclos econômicos também não vai dar para detalhar muito aqui, mas você vai precisar tomar cuidado ou entender que o mercado de ações ele tem ciclos e os setores têm ciclos e as empresas têm ciclos. Agora, aqui eu faço parte da tese de que o preço importa, o preço que você paga na ação. Então, se você estiver sempre preocupado por quanto você está pagando ali no projeto, você não vai ficar preocupado se a bolsa está em alta, se o ciclo é de baixa, porque você vai comprar se o preço te der margem de segurança. Margem de segurança é um conceito do investimento em valor que o Benjamin Graham fala que é fundamental, ou seja, é uma margem que te previne de perdas. Isso também no meu curso, no curso que eu estou preparando, eu vou detalhar. Agora, a questão é que não fique preocupado, a bolsa está com viés de alta, como no momento em que eu gravo o vídeo agora, em novembro de 2019, estão sempre falando que a crise vai chegar. E eu pessoalmente criei uma ojeriza por ficar ouvindo esse tipo de palestra, e de novo, porque os grandes mentores, os que são vencedores nesse campo, eles têm consciência e revelam que nunca souberam quando viria uma crise. Eles apenas trabalharam com margem de segurança, avaliaram se a empresa tinha entrada a partir do seu preço, e se não tinham, eles ficavam de fora esperando a oportunidade do papel, que é a que chama de análise bottom-up, né? Que é do papel para o setor e para a visão macro, para a visão macroeconômica. Então, se você ficar esperando que o mercado caia para você entrar, você nunca vai saber quando, ninguém vai saber, você vai estar analisando a partir de mercado ou de macroeconomia, não do papel. Então, por exemplo, em 2000, vou pegar aqui um exemplo rápido, em 2015, os papéis da Hering, né, a varejista de tecido, eles estavam acho que a R$31, se eu não me engano. Esse é o valor que está hoje, em novembro, eu não fui olhar o último gráfico, mas algo perto disso agora em novembro de 2019, 4 anos depois. Veja que naquele momento aqui de crise que a gente está vivendo no Brasil, crise política e econômica, o papel estava lá em cima e ele caiu e agora está no valor que estava naquele momento. Se você ficasse olhando que, por exemplo, não estava em crise ou estava em crise, comprasse ou não, veja, o papel não andou em 4 anos. Então a entrada no papel não é a entrada no momento do ciclo. Estão sempre dizendo que o ano que vem a crise vai vir, a outra, e ninguém sabe, primeiro, qual é a dimensão dessa crise. Pela primeira vez nós temos mais de 10 anos sem nenhuma crise econômica, uma coisa que é rara. Nós não sabemos quais são os mecanismos que os bancos centrais têm
para poder lidar com a situação. Não sabemos qual vai ser o reflexo no Brasil, que sai de uma economia deprimida para uma situação de retomada. A gente não sabe os reflexos daqui. A bolsa pode cair porque o capital ele é capital de pessoas que entram em pânico e tomam decisões ou não. Mas o fato é que mesmo a crise vindo, resbalando aqui, você vai enxergar que as empresas elas vão estar ali produzindo no seu dia a dia e os seus trimestrais vão estar trazendo resultados, porque a economia foi deprimida de uma forma que praticamente não tem outro caminho agora que não é escoando estoque, ou que não há outra forma, da forma como foi deprimida demais. Como a gente pode ver agora os resultados dos trimestrais do setor da construção, das incorporadoras, por exemplo, imobiliárias. Então assim, não fique esperando a próxima crise achando que isso é que vai jogar os preços para baixo. Você não sabe, primeiro, quando começa, você não sabe qual é o fundo, ninguém sabe. Os grandes investidores não sabem e eles não se preocupam com isso. Então hoje, quando eu vejo esses debates aí sobre a próxima crise, quando vai ser, isso é uma perda de tempo. Você achar que ouvindo isso vai te dar tranquilidade para investir, vai te colocar medo para não investir, você vai acabar deixando de fazer entrada em papéis que dão ainda oportunidade de você comprar por um preço bom e você ir rentabilizando aí ao longo do caminho. Vai haver a bolsa sobe caindo, como outro dia alguém disse, que isso é normal, mas o rendimento é espetacular no médio e no longo prazo, principalmente no longo prazo. O que mais que eu coloquei aqui? Eu tinha feito um capítulo sobre a escola austríaca e os investimentos, mas isso aqui para fins desse vídeo não. No livro eu também coloco coisas que eu aprendi com os grandes investidores, lembrando, ouça os grandes, porque eles têm simplicidade na sua explicação, eles têm resultados, eles merecem ser ouvidos. Não fique preso a conversas de outras pessoas que vão de repente colocar medo, distorcer conceitos, né? Vá direto à fonte dessas pessoas aí que eu falei. Seu Luiz Barsi Filho, nosso professor aí do mercado de ações, o gênio, né? Luiz Parisotto, outro gênio, Warren Buffett, mesmo alguns educadores aqui no Brasil que alguns criticam, mas eles são fundamentais pela seriedade do trabalho. Você pode aperfeiçoar o método que ele usa de repente, mas você pode partir daquele método como base, por exemplo.